A interpretação estatística para a entropia vem da interpretação molecular de Boltzmann. Ela diz que, de acordo com Boltzmann, um átomo ou uma molécula só pode possuir certos valores de energia que são denominados níveis de energia. A agitação térmica contínua que a molécula ou que os átomos podem sofrer a uma temperatura maior que zero indica efetivamente que a energia do sistema está dividida em níveis. A definição de entropia de acordo com Boltzmann é dada pela seguinte expressão: a entropia vai ser igual a uma constante, que é chamada constante de Boltzmann, vezes ln de W, onde W serão microestados, ou seja, maneiras pelas quais as moléculas de um sistema podem ser distribuídas mantendo-se a energia total constante, ou seja, a energia total do sistema mantida constante. Quando nós medimos as propriedades de um sistema, por exemplo, as propriedades termodinâmicas, nós estamos medindo, na realidade, uma média dos diversos microestados que o sistema pode ocupar nas condições experimentais em que nós estamos trabalhando. O conceito de microestado torna quantitativo os conceitos qualitativos não bem definidos de desordem e dispersão de matéria e energia, que são termos muito aplicados, muito recorrentes no nosso dia a dia, mas que podem introduzir um conceito equivocado de entropia. Então, dizer que há um aumento de entropia num sistema significa dizer que há um maior número de microestados associados àquela quantidade total de energia. Então, só para retomar, as propriedades do sistema são determinadas pelas médias de microestados ocupados nas condições do experimento. Então, quando eu digo que a entropia do meu sistema tende a aumentar, significa que a quantidade de microestados possíveis para aquela configuração energética vai aumentar. Ok? A fórmula de Boltzmann traz ainda um K, que é chamado constante de Boltzmann, que tem esse valor aqui, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Né? Agora vamos discutir um pouquinho com relação aos possíveis valores que W pode assumir. Né? Quando nós temos W igual a 1, ou seja, W positivo é uma condição necessária para o meu sistema, porque eu não posso ter estados negativos. Então, o menor número de estados que eu posso ter é estado igual a 1, que corresponderia a um único microestado. Então, nesse caso, se W é igual a 1, ln de 1, que é proveniente da minha expressão anterior, né, a gente tem aqui, ó, ln de 1 vai ser igual a 0. Ora, ln de 1 é igual a 0. Se ln é igual a 0, ln de 1 é igual a 0, então eu terei que 0 vai multiplicar a constante de Boltzmann. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Logo, a entropia nessa condição é igual a 0. Então, nós estamos dizendo que o sistema pode existir em um único microestado, então a entropia vai ser igual a 0, que é algo pouco provável. Se o sistema pode existir em mais de um tipo de microestado, então nós chegamos à conclusão que a entropia vai ser maior que 0 em todas as situações. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que o número de moléculas que podem participar na distribuição de energia aumenta, então existem mais microestados para uma determinada energia total, e a entropia é maior do que quando a energia está confinada em um número menor de microestados, ok? A gente pode chegar à conclusão, então, que a interpretação estatística da entropia resumida pela fórmula de Boltzmann vai ser consistente com aquilo que nós já vimos para a definição de entropia anteriormente, uma vez que anteriormente nós chegamos à conclusão que a entropia está relacionada com a dispersão de energia. Vamos pensar agora como que a entropia está relacionada com a temperatura. Ora,
Para investigarmos a questão da temperatura, nós podemos considerar que as moléculas em um sistema em alta temperatura, elas podem ocupar um grande número de níveis de energia possíveis, disponíveis, né? De modo que uma pequena transferência adicional de energia na forma de calor vai provocar uma mudança relativamente pequena no número de níveis de energia acessíveis. Por que isso? Porque eu já tenho um grande número de níveis de energia. Então, um pequeno incremento não vai resultar numa quantidade representativa de número de estados possíveis, né? De número de energia possível. Agora, se ao contrário nós estivermos trabalhando em temperaturas relativamente baixas, em temperaturas relativamente baixas, nós temos menor quantidade, vamos dizer assim, de níveis de energia, né? Por quê? Porque a temperatura próxima de zero eu tenho um nível de energia os níveis de energia são mais baixos. Logo, a transferência da mesma quantidade de energia que foi discutida anteriormente na forma de calor vai aumentar muito significativamente o número de níveis de energia disponíveis. Como consequência, aumenta também o número de microestados. Então, nós podemos dizer que a variação de entropia para uma molécula que está a uma temperatura alta, ela sofre incrementos que vão provocar mudanças relativamente pequenas no número de níveis acessíveis. Agora, se a molécula está a uma temperatura baixa, o incremento de energia vai conferir um número de estados, um aumento no número de estados significativamente. Então, a mesma quantidade de energia vai aumentar em grande extensão o número de estados, logo ela vai ter um grande impacto na medida da minha entropia. Só para finalizar esse estudo, a gente pode dizer o seguinte: se o sistema já está a uma alta temperatura, ele já tem um grande número de microestados. Um incremento de energia nessa condição vai aumentar o número de microestados? Sim, mas não vai aumentar tão significativamente, porque eu já tenho uma quantidade grande. Por outro lado, se eu tenho um sistema com temperaturas baixas, significa que eu tenho um sistema com menor número de microestados, menor número de níveis de energia acessíveis. Um pequeno aumento, né, um pequeno incremento na temperatura vai aumentar de forma significativa a quantidade de níveis de energia disponíveis. Logo, vai aumentar também o número de estados. Então, também afeta, né? Então, a entropia vai ser afetada mais significativamente com a temperatura mais baixa.